Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Novamente estamos aqui para mais uma oportunidade que Deus nos confere. Pode sentar os irmãos. Hoje eu quero falar sobre essa questão da nova vida. Eu quero que você preste muita atenção, porque o Espírito Santo ele tem me conduzido para falar ao coração dos irmãos, porque às vezes a gente começa a vida cristã e já entra com, como diz assim, com um bonde andando, com um trem andando. E eu quero nessa noite, eu creio que quantos aqui, irmãos, de verdade querem seguir Jesus? Fiquem de pé. Todos os que querem seguir Jesus. Isso é muito importante. Porque se você não seguir Jesus, você está seguindo o diabo. Então diga assim: eu quero seguir a Jesus. Isso é verdade? Então diga para você mesmo ouvir. Diga: eu quero seguir a Jesus. Diga assim: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Amém? Maravilha, Jesus. Até como já disse, né? Isso aí. Glória a Jesus. É lindo. Queridos, quando a gente começa a vida cristã, eu lembro que no início não foi fácil. Seguir Jesus não é tão fácil. Você pode até levantar a tua mão, mas seguir não é fácil. Seguir direito. E a maioria de nós, irmãos, às vezes, eu não sei a igreja que você veio, eu quando aceitei Jesus, eu tive um rapaz que me deu 4 lições. Quem é Jesus? A primeira coisa que você vai estudar é quem é Jesus. Depois, a segunda coisa que eu fiz, além do estudo bíblico que fizeram comigo, eu era frequentador da escola dominical. O que é a escola dominical? É todos os dias, 9 horas da manhã. E a escola dominical, ela serve para quê? Ela serve para a gente aprender a Bíblia. Ah, eu quero ser cristão, mas eu quero ser crente, mas só que como é que é? E quando você se levantou dizendo que você queria seguir a Jesus, que você quer seguir a Jesus, é sobre isso que eu quero falar, sobre essa nova vida em Cristo. Lucas, no capítulo 9. Abra comigo, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Você está em casa também? Lucas é o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Acompanhe comigo. Todos acharam? Digam amém. Então acompanhe aí. Irmãos, olhe para mim antes de você ler. Preste atenção nessa mensagem, porque ela vai ser um norte para você, se você entender. Mas vamos lá. E dizia a todos, porque Jesus tinha muita gente acompanhando ele. Muita gente queria seguir, porque ele curava, porque achava legal, esse homem é diferente, eu quero ver quem ele é. Havia vários motivos por seguir Jesus. E ele diz assim, e dizia a todos que estavam ali, a multidão: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me acompanhar, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se você tem esse desejo, ele disse: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Mas qualquer que perder a sua vida por mim, ele a salvará. Feche os olhos. Pai, abra o nosso entendimento. E tudo aquilo que o diabo vai tentar fazer agora para bloquear nossa mente, nosso entendimento, ele seja repreendido. Senhor, cada um que está aqui está sentado numa cadeira.
E antes desses irmãos chegarem, eu ungi cada cadeira dessa. Eu sei, meu Deus, que a minha expectativa é que essa igreja hoje viesse todos os membros dela. Mas infelizmente nem todos puderam vir. Mas Deus, esses que vieram, o Senhor permitiu. Então nesta noite, abra o nosso entendimento como nunca foi aberto. Que a gente consiga enxergar, entender, que o nosso coração consiga guardar e que haja uma reação em nós de transformação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, presta atenção comigo. Havia muitas pessoas, Antônio, irmãos, havia muitas pessoas querendo Jesus. E cada um tinha um motivo, uns tocavam para ver se ele era de carne e osso, que homem é esse, que cego ele faz enxergar, mas ele não é um super-homem, porque hoje na nossa sociedade, as crianças, na minha época também, a gente era muito acostumado a ver Ultraman, né? Não sei se Ultraman, muito lembro disso, Ultraman, eu nem lembro o que era Ultraman, e assim, hoje teve a geração do X-Men, né? Cheio de poder, a gente fala assim, eles queriam entender que homem era aquele que não tinha força, não era aquele musculoso de uma academia, mas quando ele chegava, um cego enxergava, um morto ressuscitava. Que homem era esse? E eles olhavam para ver se Jesus era um super-homem, se tinha uma capa, e ele era simples. Isaías diz que ele não tinha formosura, ele não era aquela coisa que chamava tanta atenção, mas ele tinha algo extraordinário. Queriam tocar para ver se ele era de carne e osso, se ele era gente mesmo. E ele era. Ele era judeu. Ele era de família judia. Que homem era esse? Por vários motivos se seguiram. E quando Jesus percebia que as pessoas estavam vindo até ele, ele disse assim: olha, quem tem o interesse de me seguir? Quando eu fiz a pergunta no início do culto, eu perguntei para vocês se vocês querem seguir Jesus. Eu falei assim: não. O que vocês fizeram? Se colocaram de pé e disseram, não para mim, mas tem um Deus que está olhando para esta noite aqui e está entendendo que você quer seguir a Jesus. Só que eu destaquei 4 palavras que são fundamentais dentro desse texto. Mas ele fala assim, mas bispo, o Senhor disse que ele falou que era para negar nós mesmos, tomar cada dia sua cruz e seguir. É 3, mas eu digo que é 4. Porque quando Jesus olha para aquela multidão, ele fala assim: quem tem o interesse de me seguir? Aleluia. Diga assim: para seguir Jesus. Diga, igreja, para seguir Jesus, o primeiro passo é uma decisão. Eu acredito que você já foi mais dedicado do que antes. Eu acredito que você foi mais dedicado antes do que está sendo agora. Tem gente que era antes melhor do que é agora. Você está vindo na igreja, mas você não toma uma posição, você não toma um compromisso. Tem muitas coisas. E tem aqueles que, quando entraram, não eram tão bons, mas agora estão firmes. Então Jesus fala assim, que a primeira coisa que você faz, vocês que querem me seguir, vocês têm que tomar uma decisão de seguir. A decisão, irmão. Sabe por quê? Quando as pessoas te olham, elas te veem como cristão? Obrigado. Aí, ó, 2 coroas, que bênção. Obrigado. Quando as pessoas te olham, elas te veem como cristão? Você reflete Cristo? Você disse para mim aqui que todos se levantaram dizendo que querem seguir Jesus. Então a primeira coisa, Jesus destaca: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me acompanhar, ou se alguém quer ser meu discípulo, é uma decisão. Até então eu estou seguindo Jesus sem saber quem Ele é. Quando eu descubro quem Jesus é, eu quero seguir Jesus. Amém, irmão? Aí você fala assim: aceitei Jesus, e agora? Está todo mundo, irmãos, você aceita Jesus, mas infelizmente tem ministérios que não trabalham nessa questão. Tem ministério que eles não te ensinam. E é importante, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que desperta em você: eu me arrependo dos meus pecados. Por quê, irmão? Jesus estava indo para lá e eu estava vindo para cá.
todo o rumo da tua vida era contrário àquilo que Jesus. E de repente você para, vê Jesus passar e você vai andando. Se ele para, você para. Se ele vai para a direita, você vai para a direita. Se ele vai para a esquerda, você está seguindo Jesus. E quando você segue Jesus, não dá tempo para você. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou dar uma. Mas se eu estou indo para a direita, eu vou para a esquerda, depois eu acompanho ele. Jesus está indo, mas eu resolvo parar. Não é assim. Seguir Jesus, você só pode parar se ele parar. Se ele ir para a direita, você tem que ir para a direita. Se ele correr, você tem que correr. Se ele pular, você tem que pular. Seguir é fazer a mesma coisa. Aí eu entendo, irmãos. A primeira coisa que a gente, quando a gente entra diante de Jesus, a gente começa, bom, quero servir Jesus, beleza, senta numa mesa. E agora? Você descobre que a tua vida está tudo errado. Né, moça? Você descobre que tudo que você fazia, se você morre naquela situação, você vai para o inferno. Aí você começa a descobrir a graça de Deus. Você descobre que se você tivesse morrido antes de Jesus, o teu destino seria o inferno. Aí você começa a entender que a tua vida é o mesmo. E agora você tem uma difícil tarefa. Eu me arrependo dos meus pecados. Aí você tem consciência, irmãos. A gente pode até pecar, mas a gente sabe que é pecado. Nós temos as nossas fraquezas. Do altar até a porta, irmão, todos nós somos sujeitos. O indivíduo, pastor, você vê um monte de pastor falhando. Todos nós somos sujeitos. São homens e mulheres. Sujeitos a erros e acertos. Por fato de nós sermos pastores e obreiros, isso não significa que nós somos perfeitos. Longe disso. Somos sujeitos a falha. Então entenda que a primeira coisa que a gente entende, irmão, é reconhecer o que é certo e o que é errado. Faz o que é errado, o que quer, mas porque sabe o que é certo. Irmão, você acha que quando eu estava lá no funk, eu achava que aquilo era errado? Você acha que quando você estava lá com a bebida, você achava que aquilo era errado? Quando você estava lá no meio de forró, você queria dançar forró. Eu nunca fui bom de forró, não. Eu era bom de funk, mas forró não. Mas quando você estava lá, você sabia que você achava que aquilo era errado? Não! Você estava lá tomando a sua bebida, lá, sua cerveja, sei lá, sua pinga, sei lá o que você tomava. Você não achava que você estava. Se você chegar perto de uma pessoa, né, você fala assim, você está errado, ela fala que é errado, rapaz. Estou aproveitando a vida. Por quê? O cego, a pessoa que ela está no mundo das trevas, ela não sabe o que é certo e errado. Como é que você sabe que é certo e errado? Porque Jesus passou no teu caminho e você decidiu seguir. Não é assim, irmão? Aí vem meus primeiros passos na fé. Eu não sei como foram os irmãos. Eu não sei como é que foi a vida dos irmãos. Mas eu, nos primeiros dias, era muito difícil. Misericórdia. Eu tinha um hábito tudo errado na minha vida. Eu tinha comportamento tudo errado. Imagina uma pessoa que, com 10 palavras, das 10 que falava, 8 era palavra. Não sei o que e tu. Não sei o que e tu. Tudo mesmo era assim. Eu falei, como é que eu vou para a igreja? Se me der um microfone nas mãos, 10 palavras, 8 não sei palavras mais. Aí quando eu entrei na igreja, irmãos, eu falei assim, o crente ele tem um segredo. Não é a igreja que vai mudar ele, mas ele carrega esse livro para baixo e para cima. E eu comecei a pegar e ler. Com 2 meses que eu estava dentro da igreja, eu não falava mais palavra. Porque a Bíblia, a leitura dela transforma o seu caráter. Eu lembro que tinha uma música do William Club, eu dançava muito soul, né? Gente, eu era bom para dançar, misericórdia, sai fora, Jesus. Eu já dançava para Jesus, mas olha só, eu dançava soul. E tinha uma música que tocava no William Club antigamente, eu sei, tem quem é jovem aqui, não sabe, mas na nossa época tinha o William Club e tinha os bailes de sábado para domingo, era uma coisa assim, de domingo, domingueira. E quando tocava uma música ali, eu ficava maluco com aquela música. E eu lembro que nesses 2 meses que eu passei na presença de Jesus, lendo Bíblia todos os dias, um dia eu estava passando no Ilha Clube, e era um domingo, e tocou a bendita música que me deixava maluco. Você acredita que aquela música parecia que eu nunca tinha escutado? Porque quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Você tem que deixar a coisa velha passar. Irmãos, nós que estamos na presença de Deus, sempre vai ter uma porta para a gente se desviar, sempre vai ter. Você tem que manter a tua decisão
O problema é que esses primeiros passos a gente tem muito deslize. Tem hora que eu quero, imagina só, você vive uma vida todinha nas trevas e passa a viver uma vida na luz. Que dificuldade! Eu acredito, irmão, que quem está aqui não foi fácil estar na presença de Jesus. Foi fácil, assim, eu sempre me aceitei, Jesus mudei, o funk já não existe mais, a droga já passou, eu aceitei Jesus, o desejo de fumar, o desejo de beber, o desejo da prostituição, pastor, não, de cara, isso não. Você decide por Cristo, esse é o primeiro passo. E eu te pergunto, irmão, o que te trouxe à igreja? Eu gostaria de pelo menos 5 pessoas falar o que trouxe na igreja. Por exemplo, eu vim para a igreja para o pastor. Por causa do namoro com ela. Porque eu era roxo em outra igreja. Eu era músico da igreja católica. A missa terminava de 6 às 7, 18 às 7, eu de 18 às 19 e o culto começava de 19 às 21. Irmão, quando eu entrava na missa era de boa, quando eu entrava no culto, eu abava de tanto dormir. Era um sono desgraçado. Você entra na igreja. Pastor começava a falar, parecia que era um sono, porque o diabo ele bota esse sono, porque ele não quer que você ouça a palavra e seja liberto. Agora, por que você veio para a igreja? Foi o quê? Um convite? Tem pessoas que vêm com o testemunho de alguém, entendendo que o seu testemunho transforma, traz pessoas para a igreja. Tem pessoas que vêm por causa de uma música que ele ouve, tem pessoas que vêm por causa de um programa na rádio, uma mensagem no rádio, tem pessoas que vêm por causa de um problema grave na sua vida, que ela está desesperada, ela entra para fora da igreja. 5 pessoas, por favor. Fale para mim. Quem me trouxe para a igreja foi meu filho que hoje está encarcerado. Quem trouxe para a igreja está encarcerado. Vamos lá. Foi pelo convite da minha mãe. Convite da sua mãe. Eu pela minha filha Vanessa. Pela filha Vanessa. Vamos lá, rapidinho. O que te trouxe para a igreja? Uma briga com a tia Sônia. Hã? Você brigou com ela? Vamos lá. Quem mais? Vai. Convido meus pais. Hã? Meus pais. Seus pais convidou. Vai, outro. Eu fugiu. Hã? Eu vim para cá, meninas, e fugiu da igreja. Aí foi com o Gil para a igreja assim que chegou de Minas. Vamos lá, irmão Cristiano. Foi uma parecido. Parecido Marco da Francisco Donalzeira. Quem mais? Vamos lá. Como é que você foi para a igreja? Eu vim com as orações da minha família. Oração da sua família. Tem mais alguém que gostaria? Como que você chegou para a igreja? Essa foi a primeira vez, né? Isso. Vamos lá. A segunda foi por causa Eu vim para a igreja porque ela passou. Não vou desnegar não, eu vim por causa do namoro mesmo. Eu achava ela bonita, eu falei assim, vou namorar. Porque ela era diferente, irmão. Eu falei, o que essa menina tem de diferente? Eu tinha a oportunidade de ter outras garotas, por que essa menina é diferente? O que ela tem de diferente? Quando eu fui descobrir que ela tinha diferente, era Jesus. E o Jesus dela me salvou. Mas Deus usou a vida dela para me salvar. A pastora é minha esposa e ela é a minha mãe na fé. Ela é minha mãe na fé. E sabe o que eu acho muito interessante, irmãos? Toda pessoa, quando ela aceita Jesus, ela é igual uma criança. É um neném. Quando você recebe essa nova vida, você está nascendo. Então você não sabe. Eu estava estudando aqui e eu achei muito interessante que as fases de um processo de uma vida de uma criança. E eu achei interessante por quê? Porque quando uma criança nasce, ela tem as fases dela. De querer a mãe por causa da fase da amamentação, e ela acha que a mãe é só dela, ela está aprendendo. E uma das fases muito interessantes é a fase do gatinhar. Aqui quem tem filhos, os filhos chegaram a gatinhar, irmão? Você sabe a importância de gatinhar? Quando a criança ela gatinha, ela está fortalecendo seus músculos, ela está fortalecendo os seus braços, os seus joelhos que apoiam, e ela aprende o equilíbrio e a questão da dimensão do espaço. Criança que atropela essa fase de gatinhar, às vezes ela está andando, bate a cabeça na parede. Porque o gatinhar, ele aprende, cada fase é importante. Então, aí quando ela começa a andar nos objetos, não é isso?
vai segurando em tudo pelo lugar, não foi assim, irmão? Aí fica assim, né? Aí você fica segurando, fica assistindo. A criança pequenininha já está assim, mexendo com a perna. Não sabe nem andar direito, já está assim, querendo mexer com a perna. Então, quando dá aí de 8 a 10 meses, ela começa a gratinar, se arrastar. Ela está na fase de aprender. Tem uma fase muito terrível, que é a fase do come tudo. Se tiver barata, como. Se tiver mosquito, se tiver tudo chega na frente, como. Não é assim, não? Você tem que ficar vigiando, misericórdia, mano. Criança quando começa a... Então tem a fase, irmãos. E uma das coisas que a gente não pode é atropelar a fase. A primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: quem quer ser meu discípulo precisa tomar uma decisão. Eu te perguntei se você quer. Porque eu não posso seguir Jesus de qualquer maneira. Não posso. A segunda coisa que ele fala aqui, dentro do versículo 23. Primeiro é quem quer ser meu discípulo. A segunda, negue-se a si mesmo. Gente, essa é fácil. Essa é difícil. Diga assim, o primeiro passo é a decisão. Eu tomei a decisão de seguir Jesus. Ninguém aqui está obrigado a seguir Jesus. Mas se você não está obrigado, faz direito. A segunda são as mudanças. Gente, que coisa terrível. Mudar. Esse negar a si mesmo, irmão, quando a gente chega para Jesus, a gente tem mudanças físicas. E a gente tem que envolve material. Eu escrevi aqui. O nosso comportamento é completamente mundano. Quando você vem para a igreja. As suas vestes provocam os homens. O dos homens não provoca nada não, mas a das mulheres provoca. Porque o homem, tem que falar, o homem não provoca não, provoca? Provoca? Não sei, já é uma questão. Mas aí as vestes tem que mudar. O ambiente que você frequentava antes, você não pode frequentar. Aí começa a ter mudança, dá choque. Eu não posso mais ir no funk, eu não posso mais ir lá para o carnaval, ficar pulando no carnaval. Temos crentes, irmãos, que esses são especialistas. Eles são firmes na igreja, mas quando entram na época de festa, eles desviam. Aí quando passa o carnaval, passa essas festividades, ele volta para a igreja e fica firme. Ele vai até o carnaval, porque ele sabe que dentro da igreja ele não pode. Então ele se desvia e fala, agora eu estou no mundo mesmo, vou fazer tudo que não pode. Aí depois se arrepende e volta. Mas não é o nosso caso. Então você quando você aceita Jesus, você é obrigado a mudar. Nossos desejos, irmão, a Bíblia diz que o inimigo, o mundo jaz no maligno. Então ele controla dentro dos nossos sentimentos, aquilo que não podia, aquilo que não prestava. Então você começa a assistir e ver coisas que antes você via não pode. Aí começa uma guerra. Eu não posso ficar ouvindo qualquer tipo de música, eu não posso estar assistindo qualquer coisa, porque a nova vida que eu recebi, eu tenho que abrir mão da velha. E a velha vem igual a sombra, sabe? Uma assombração. Vem igual a sombra atrás da gente, a velha vida. Aquilo que você foi no passado. Mas a nova vida exige mudanças, renúncias. Ambientes que você frequentava, não pode frequentar mais. Vestes que você se vestia para provocar homens, agora você não pode mais. Você tem que sair de casa para ser o tá bom. E o homem, da mesma maneira. Por isso que eu lhe perguntei: você quer seguir Jesus? Tem que ser da maneira certa. Questões de sensualidade, questões de sexo, valores morais, muitas coisas. Agora, uma outra coisa muito importante também. Eu falei de mudanças materiais, agora tem mudanças espirituais. A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Antes, quem me dirigia era o diabo, agora quem me dirige é o Espírito Santo. Esse controle do Espírito Santo sobre nós. Entenda uma coisa, irmão. Antigamente, nas guerras, tinham os reinados, eles tinham o rei e o castelo. Então, o que o rei fazia? Eles faziam assim, o palácio dele, tinha a sala dele, e dentro da sala dele tinha uma saída secreta, que caso o palácio fosse invadido, ele entrava ali e saía longe do palácio, já com o cavalo, para ele fugir, para ele não ser morto. Então, quando ele entrava na sala do rei, olhava, cadê o rei? Mas ele estava aqui, não vi ele sair, ele saiu na porta secreta. Entenda, quando o diabo está no domínio da nossa vida, ele instala coisas na nossa personalidade, no nosso caráter, e por isso que às vezes você sente uma angústia, sente tristeza, por você estar na presença de Deus e fazer coisas que ainda são velhas na sua vida. Então, o que ele faz? Ele deixa ali. Quando o novo rei chega para assumir o palácio, ele entra
na sala do antigo rei para assumir, e ele fala assim: olha, aqui agora é minha sala. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, o diabo sai. Amém? Amém. O diabo sai do domínio. Quando ele entra, ele começa a falar assim: ó, aqui tem uma brecha. Ele começa a mostrar que tem uma brecha. Por quê, irmãos? Tem coisas que Deus tem que tirar, mas tem coisas que eu tenho que decidir que saem. Só que se eu não deixa aí, tá bom. Passa só uma pintura, passa uma pintura em cima daquela porta, não vai aparecer porta. Só que a porta que o inimigo sai é a porta que o inimigo entra. Tem portas que elas têm que ser tiradas e feita ali, dinamitar aquela entrada, entulhar para que não entre e fazer parede firme naquele lugar, para que não haja nenhuma infestação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então tem as fases do processo da vida cristã, que a primeira fase é a fase da mudança. Mudanças. Irmãos, entenda que aqui na nossa igreja, nós trabalhamos com libertação, e você tem que passar no processo de libertação. Aí eu saí de um centro de macumba, eu venho para a igreja, sem Deus ajuda a dizer, beleza, nova vida em Cristo. Não, você tem que passar no processo de desintoxicação. Até que ponto o teu caráter não foi influenciado por Satanás? Até que ponto aquilo que você faz, as suas decisões, tem pessoas que não conseguem firmar na igreja, porque ela quer Jesus, mas não passou por uma libertação. Tem que passar. Você que é mulher, procura irmãs como Antônia, pastora Rose, que fazem libertação, que ministram libertação. Você que é homem, precisa passar por mim ou por pastor David para procurar libertar. Por quê? Não é só vir aceitar Jesus, não, tem coisas na nossa vida que foi o diabo que colocou, sentimentos que o diabo colocou, e eu preciso passar sabe? Quando a gente faz aquele exame, uma tomografia, de ver tudo, nós precisamos passar um raio-x de Deus, para ver se não tem demônios na nossa vida. Amém? Amém. Mudanças. Tem mudanças que você vai fazer. Tem mudanças, irmão, que se você não passar uma libertação, nunca você vai conseguir vencer. Pode jejuar, pode orar. Quando você precisar, você está caindo aqui. Porque são brechas que precisam ser fechadas. Está entendendo isso, irmão? A segunda coisa, dentro dessas fases do processo, tem a mudança. Depois ele fala assim, olha só o que ele diz. Ele fala assim: você deve negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. O que é isso, irmão? Cruz é sinônimo de preço a pagar. Cruz é sinônimo de sofrimento, de morte, se for preciso morrer. Quando você aceita Jesus, irmão, você pode esperar perseguição, zombaria no teu serviço, vão julgar você, vão criticar você, vão tentar te derrubar. O prazer de uma pessoa que não é cristã é um cristão caído. Vão te oferecer coisas. Eu lembro uma vez que eu estava num curso do Senai, um professor me chamou no último dia de festa, que estava lá, ele falou assim: irmão, não tem ninguém crente aqui, só você, toma uma cervejinha aí. Irmão? Seu pastor, eu não vou contar para o seu pastor, eu nem conheço seu pastor, eu não vou contar não. Eu falei assim: então chega aqui rapidinho. Ele pensou que eu ia beber, eu falei assim: olha, dá uma disfarçada, dá uma olhada para cima. Ele olhou assim: olha, não estou vendo nada não. Eu falei: pois é, professor, o senhor não está vendo, mas ele está te vendo. Eu não estou aqui por causa de igreja, eu não estou aqui por causa de pastor. Eu sirvo Deus que vive. Então entenda que o envolvimento aqui, quando ele fala de tomar a cruz todos os dias, irmão, ele fala de envolvimento. Quem não se, diga assim comigo, irmão, quem não se envolve, não, vamos falar bem forte, vamos lá. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, igreja é envolvimento. Você pode escolher ser um membro da igreja, ficar sentadinho no banco aí ouvindo, ou pode regaçar a camisa e falar assim: bispo, pastor, pode contar comigo, eu quero ir para a igreja, eu quero ajudar alguma coisa, eu quero compartilhar, eu quero participar. Você tem que se envolver. Esse levar cada dia a sua cruz é saber, irmão, que você tem um preço a pagar para ser cristão. É o preço que se tem a pagar. Entenda assim, irmãos, eu sou um agente de Deus. Seguir a Jesus significa levar outros a Jesus. O pastor Davidson falou uma coisa muito interessante aqui. O pastor David falou que a gente tem que trazer pessoas para Jesus.
você tem que entender que você foi salvo para trazer outros. Se você tomou um remédio, você estava morrendo, e você tomou um remédio, e aquele remédio trouxe uma reação na sua vida, e você ficou curado, se chegar alguma pessoa com o mesmo sintoma que você tinha, o que você vai fazer? Você vai deixar a pessoa morrer ou vai dar o remédio para ele? Dá um remédio para ele. Jesus não mudou a sua vida? Deixa ele mudar a vida de quem você conhece. Então comece com a sua família, comece com o seu, traga os seus para a igreja. Depois, o seu círculo de amigos, aquelas pessoas que às vezes não são crentes, mas é amiga sua, e ela precisa de Jesus, traga ela, olhe para Jesus, jejue por ela, traga ela para Jesus. Depois, dos seus amigos, os conhecidos, aquele que não é amigo, mas você fala bom dia, boa tarde, convide ele para Jesus. E depois, aqueles que não são conhecidos por você, traga ele para Jesus. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Envolvimento significa renúncia dos desejos pessoais. Eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, eu tenho que abrir mão dos meus planos, dos meus projetos, por causa de Jesus. Eu sonhava algo, mas Jesus tinha outro sonho para mim, eu vou abrir mão. Então esse cruz significa renúncias, que eu tenho que pagar o preço por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Evangelho. E o último, para a gente terminar e ir embora, fala assim: siga-me. Esse seguir Jesus, quando eu perguntei na primeira parte, quantos aqui querem seguir Jesus? Querem seguir Jesus? Entenda uma coisa: seguir Jesus significa desenvolvimento. Você tem que crescer. Todo mundo aqui que está aqui na igreja hoje, que está em casa, um dia foi criança, foi neném. E você passou por fases. Criança, depois entrou até 12 anos, começou a fase adolescente, depois vem jovem, e tem gente aqui que já está virando já está virando, descendo morro. Porque a gente chega lá no top e começa a descer, quando chegar aí embaixo, o céu nos recorda. Mas, entenda, todos nós aqui estamos num processo de crescimento. Então, você aceitou Jesus, você precisa se dedicar à leitura da palavra, irmãos, e é fundamental, dentro da decisão, eu disse para os irmãos, quando você decide por Cristo, você tem que estudar a palavra. A palavra é o que vai alimentar a tua alma, a tua nova vida é alimentada pela palavra. Estuda a palavra, oração, você tem que aprender. E aqui nessa parte de desenvolver, representar Jesus, eu me torno representante de Jesus, eu me torno representante do reino, eu sou luz. Antes eu era treva, agora eu sou luz, eu sou representante. Tem uma coisa, eu não sei onde os irmãos trabalham, mas onde o diácono Carlos está, as pessoas que ele vai estar, eu não posso estar. Então ele é a luz de Jesus para aquela pessoa, seja o patrão, seja aquele que trabalha para ele. Eu não posso estar com o pastor David, eu não posso estar com a Eliette, eu não posso estar com a Cristina, eu não posso estar com os irmãos, eu não posso estar com o irmão lá na 365, não é isso mesmo? Mas o irmão é a luz lá. Você é o representante de Jesus. E eu não sou só crente da igreja, irmão. Ser crente da igreja é fácil. Você tem que ser cristão lá fora. Eu sou um representante. Você é uma lâmpada de Deus. Então seguir Jesus é viver como Ele viveu, andar como Ele andou. E eu te pergunto nessa noite, depois de tudo isso, quem quer seguir Jesus? Fica de pé. Quem quer seguir Jesus de verdade, fique de pé. E nós vamos fazer nessa noite uma aliança, uma oração final. Uma aliança. Feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Diga eu. Eu, Maria Antônia. Diga o seu nome para Jesus. Eu, Maria Antônia. Nessa noite, Jesus, Nessa noite. eu quero te dar Eu quero te dar. o que eu mais tenho de valor. Mais tempo de valor. Eu quero te dar a minha alma. A minha alma. Eu não quero ir para o inferno, Jesus. Não quero viver. Então eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu libertador. Espírito Santo, me conduz ao caminho da verdade. Tira da minha mente, do meu caráter, da minha personalidade, tudo aquilo que o meu antigo dono semeou. Eu não quero mais Satanás. Eu escolho Jesus. Então eu quero seguir Jesus. E eu renuncio agora toda herança de maldição que veio da minha família, dos meus avós maternos e paternos, decisões que eles tomaram, pactos que eles fizeram com Satanás. Eu rejeito sobre a minha vida. E eu recebo agora a paternidade de Deus sobre mim. Eu recebo agora a nova vida de Cristo em mim. Agora, Jesus, ande através dos meus pés.
ame através do meu coração, sinta através do meu sentimento, abra o meu entendimento. Nessa noite, Senhor, eu aceito o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Eu recebo agora essa nova vida em Cristo. Espírito Santo, eu quero ser selado. Me escreve o meu nome no livro da vida. Eu nasci para ser de Deus. E nessa noite, eu decido viver uma vida por Cristo. Me ajuda, Espírito Santo. E eu selo essas minhas palavras no nome do Senhor Jesus. Você tomou a sua decisão. Feche os olhos, Pai. Eu falei aquilo que o Senhor mandou falar para eles. Que agora, meu Deus, o Senhor converta essas palavras e faz com que, ó Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, elas tenham convicção de que elas pertencem a Cristo. Deus, aqui às vezes deve ter alguém que nasceu na fé hoje, que começou a dar os passos, os primeiros passos, e que essas pessoas nos procurem e falem assim: bispo, pastor Deus, ou bispo Paulo, pastora Cláudia, eu quero aprender a palavra, eu quero crescer, eu quero me envolver. Senhor, desperta eles. Nós precisamos de ceifeiros, não de ocupadores de banco. Que o Senhor nesta noite transforme membros que frequentam em cooperadores ativos. Que a fé dos irmãos seja ativada. A única fé que pode salvar é a fé em Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com os irmãos. E a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Antes dos irmãos ir, nós temos a nossa festa. Sábado tem a nossa consagração da capelania às 8 horas da manhã. Peço a algumas irmãs que gostam de ajudar, venham ajudar, tá? Café compartilhado, 8 horas da manhã, consagração da capelania. Festa vai começar sábado. Irmãos, às vezes não gostam, não tem hábito de vir sábado da igreja. Vem sábado para estar conosco, nos apoie, tá? Os irmãos estão aqui, são nossos convidados. E nós temos mais um aviso, né? As irmãs vão vir de preto com aquele lenço de fogo. Amém? Os irmãos podem se abraçar. É mutirão que vai ter casamento aqui no dia 5. Mutirão de quê? Limpar a igreja. Então vai ter um casamento aqui na igreja. Então vamos fazer, tá bom? Então Deus abençoe os irmãos. Obrigado às irmãs que vieram lá, né? Os irmãos podem se abraçar. Deus abençoe a todos os irmãos de Jesus. Não deixe de abraçar os irmãos, não, tá? Deus abençoe. Heloísa, amiga da pastora, ela